Vamos para mais uma aula sobre cultura goiana. E na aula de hoje eu trouxe um assunto bem interessante que é a influência da cultura afro-brasileira no Goiás. E daí nós já estudamos todo o contexto do que estava acontecendo no Goiás, né, no século XVIII, com a mudança da economia mineradora para pastoril. Quem trabalhava, obviamente, nas lavouras eram os negros, alguns índios também, e aí com isso, né, com essa chegada dos escravos lá no Goiás, a gente vê que para trabalhar, né, na lavoura, no pastoreio, enfim, nas fazendas, vinham os negros, até porque a economia brasileira girava em torno da mão de obra escrava, e só que os negros já estavam cansados, revoltados, e como eles viram que aqui era uma região mais central e longe ali daquele centro, né, como Rio de Janeiro, Salvador, Minas, São Paulo, eles começaram a fugir e criar os quilombos. Então aqui a gente viu, né, na aula passada, que aqui na região do Goiás tem muitos quilombos justamente por isso, porque eram os negros fugitivos, né? Que eles fugiam das más condições de vida, da escravidão, e aí eles iam para o meio do mato e criavam os quilombos, né? Que eram um meio de sobrevivência. E aí com isso, né? Os negros trouxeram sua influência da sua cultura, língua, dança, religião. E aí eu vou trazer na aula de hoje o contexto, né, do que representou essa cultura afro-brasileira no Goiás, ali por volta do século XIX. E na próxima aula, na semana que vem, eu vou trabalhar cada cultura, cada influência da cultura afro no Goiás, ok? Então, o objetivo da aula de hoje será apontar as principais características da cultura afro-brasileira no Goiás. Bom, influência da cultura afro-brasileira em Goiás. O contexto dessa época nos traz a informação de que a cultura brasileira ela resulta de uma síntese de influências étnico-raciais, sendo não perfeitamente homogênea, óbvio, mas sim um mosaico de diferentes vertentes culturais. Sendo assim, podemos considerar os alcances de raízes lusitana, indígena e negra, as quais deixaram suas marcas no âmbito da música, da culinária, do folclore, do artesanato e das festas populares. Então, nós sabemos que a identidade do povo brasileiro ela foi formada considerando essa múltipla face, né, de várias culturas, de várias ideologias, né, religiões de outros povos, certo? E não diferente, isso aconteceu no estado de Goiás também, porque eles trouxeram os negros, alguns portugueses, índios, e isso montou a identidade do povo goiano também. As regiões brasileiras receberam maior ou menor grau dessa variedade cultural. Por exemplo, os estados da região norte receberam fortes influências indígenas, enquanto diversas localidades da região do Nordeste tiveram suas formações culturais baseadas na dinâmica africana, e outras, como o sertão nordestino, tiveram suas constituições culturais resultantes de uma histórica mescla de características lusitanas e indígenas, com menor participação africana. No sul do Brasil, as influências de imigrantes italianos e alemães são evidentes, seja na língua, culinária, música e outros aspectos. Grupos étnicos como árabes, espanhóis, poloneses e japoneses contribuíram também para a formação da cultura brasileira, embora mais limitada. Então, vocês percebem que a cultura brasileira ela tem esse viés múltiplo, né?
como disse ali, um mosaico de diferentes vertentes culturais. Então, não dá para falar em uma única vertente, ou em uma única religião, ou única cor, porque o Brasil ele é múltiplo, ele é diverso, certo? E nada mais justo também do que falar sobre a cultura afro e sua influência, certo? Até para a gente ter essa noção de respeito pela cultura afro, que é tão criticada, tão mal falada. Existe um certo preconceito também com a cultura africana no Brasil, mas nós sabemos que é cultura, é a cultura deles, é a cultura de um povo. Então, exige o nosso respeito, certo? Então, gente, no Goiás não foi diferente. As vertentes culturais goianas resultam da história do homem no Planalto Central. Os que chegaram primeiro aqui na região do Planalto Central, né, no centro do Brasil, foram essas pessoas que formaram as cidades, né? A capitania de Goiás. Aí depois, no século XX, ali em 1960, que construíram Brasília e trouxeram a capital para cá. Mas antes, Goiás foi construído muito antes de Brasília chegar aqui, certo? Por isso que ele fala que a história goiana, ela resulta, né, da história do homem no Planalto Central. Desde a chegada dos seus primeiros habitantes, os indígenas, perpassando pela colonização dos portugueses e seus descendentes paulistas, pela atuação de indígenas e africanos escravizados e pela consolidação da chamada cultura caipira. Ou seja, vocês percebem que o Goiás ele é diverso também. Ele tem uma múltiplas faces culturais, então trazidas pelos portugueses, descendentes paulistas, pelos indígenas, porque eles já viviam aqui, pelos africanos, que eram escravizados. E aí, por conta, né, dessa ideia de vir para o centro, para o interior, eles constituíram a cultura caipira. E aí nós temos a alimentação, né? Nós temos também a música, que é o sertanejo, que foi desenvolvido aqui em Goiás e depois levado para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que era onde a vida acontecia. Então vocês percebem que o Goiás é riquíssimo também nessa parte cultural. A historiografia goiana nos conta que, após a febre pelo ouro, né, que é aquela transição, né, da economia mineradora para a pastoril, a sociedade goiana passa a ser constituída por negros escravizados e forros, né, que eram os meio que livres, por decadentes exploradores de ouro, né, por portugueses e seus descendentes, muitos desses enviados para exercer cargos políticos e religiosos pela presença indígena, os poucos que resistiram ao extermínio do colonizador. A construção de Goiânia foi efetivada pelas mãos de imigrantes que saíram de suas cidades, trazendo consigo traços culturais e identitários. Dentro do território goiano tem-se expressões dessas culturas, grupos que se especializam, migrantes que recriam seus costumes, formando a heterogeneidade de práticas culturais. Então, assim foi constituída a identidade do povo goiano, né? Do povo de Goiás, por meio dessas pessoas, dessas religiões, por meio dessas influências. A marcante presença da população negra desde o início da colonização do interior brasileiro possibilitou que a cultura goiana herdasse grande parte de seus saberes, de suas memórias e de suas práticas. Dessa forma, as expressões culturais negras, tais como o samba, as congadas, a capoeira, além das práticas religiosas de matriz africana, assumiram posições de destaque na composição cultural goiana. Então, vocês percebem que, com a chegada dos negros, eles trouxeram toda a sua cultura também.
além de criar os quilombos que existem até hoje, eles deixaram a marca, né, do samba, que a gente conhece as congadas, a capoeira, que permeia a cultura goiana até hoje. Inclusive, gente, as religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, e aí, como muitos falam, a macumba, que é um termo preconceituoso, até porque macumba é um instrumento musical que eles utilizam durante as suas manifestações culturais, né, e religiosas. E então, essa é o contexto, né, da chegada do negro aqui, de como que era o contexto histórico da época também, o que estava acontecendo em Goiás, por que os negros vieram para cá. Né? A gente já estudou sobre essa transição da economia mineradora para pastoril. Então, quem vinha para cá para trabalhar, né, na lavoura eram os negros escravos. E aí, com isso, eles trouxeram também a cultura goiana, a cultura afro. Por isso que a gente está estudando sobre o negro e sua cultura, ok? E o legado deixado pela cultura afro é riquíssimo. Foram eles o samba, como eu falei ali no slide anterior, a congada, práticas religiosas de matriz africana e demais saberes e memórias. E aí, isso será o assunto da nossa próxima aula, que aí eu vou trabalhar o samba, eu vou trabalhar a congada, as práticas religiosas, ok? Então, por hoje é só. E aí, gente, ficarei, né? Aí eu trouxe para vocês essas imagens, né, atuais da manifestação cultural afro no Goiás. É uma manifestação muito bonita. Existe uma identidade muito forte na cultura negra. E nós temos muitos alunos, né? E a maioria do povo é negra, é de origem africana também. E aí é importante a gente entender essa identidade do povo africano para a gente respeitar ou quem pode assumir essa identidade. É muito bacana. Então, essas imagens trazem assim um pouco do que é essa influência da cultura negra, da cultura afro em Goiás, ok? Então, gente, por hoje é só. Me encontrem lá no fórum, que eu estarei no plantão de dúvidas com vocês até meio-dia de hoje. E até a próxima aula.